Fala, meus amigos, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live especial aqui do portal Licitações Municipais. Hoje teremos a participação de um querido amigo, o professor Ronaldo Corrêa. Vamos conectando aqui início a mais essa temática que foi preparada com muito carinho para todos vocês nesse período de Covid-19, de enfrentamento. Não sei para os demais, mas para mim aqui tá travando o seu vídeo. Tá travando? Agora ficou bom aqui. Agora sim. Maravilha. Professor Ronaldo, satisfação enorme tê-lo aqui no nosso portal Licitações Municipais. Professor Ronaldo, que é referência em contratações públicas, com participação aí em vários congressos. Professor Ronaldo, que é professor da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Ele atua como comprador público há mais de uma década, é articulista, instrutor de cursos de capacitação na área de logística pública, atua ainda como moderador de comunidades virtuais, de práticas de compradores públicos, como NELCA, como Grupo de Pregoeiro Federal. Ele é graduado em Logística e pós-graduando em Direito Administrativo e Gestão Pública. Já foi aluno do mestrado profissional em Administração Pública, é pai da Melissa, do Vinícius e do Matheus. Gosta muito de leitura e de séries nerds da Netflix. Professor, satisfação enorme tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua para tratarmos desses aspectos controversos do sistema de registro de preço. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está aqui conversando sobre esse assunto que me chama bastante atenção. Eu gosto muito de estar comentando sobre registro de preço, né? E mesmo neste contexto onde estamos fora da normalidade, né? Eu creio que o assunto registro de preço, ele precisa ainda ser estudado, porque, afinal de contas, nós devemos voltar à normalidade em breve, né? Então, quando a gente fala em registro de preço, a gente lembra de planejamento da contratação, né? De questões relacionadas ao uso coerente dos instrumentos de planejamento que a legislação nos dá. É uma grande satisfação estar aqui essa tarde com vocês, a convite do professor Tiossi Júnior, para falar sobre este assunto. Tá? Inicialmente iremos, né, falar sobre os mitos, principais pontos assim que chama mais a atenção sobre o registro de preço e tentar falar também sobre a utilização, aproveitando o contexto atual, do registro de preço nas contratações emergenciais da Lei 13.979. Se você quiser conduzir aí as perguntas, Tiossi, a gente desenvolve aí o tema. Legal, professor. Nós que estaríamos juntos no Senacop, organizado e idealizado pelo nosso querido amigo Noel Baratieri, que está nos acompanhando aqui na live. Mas, se Deus quiser, essa pandemia será logo encerrada e nós conseguiremos nos reunir com brevidade lá em Florianópolis, nesse belíssimo Congresso Nacional de Compras Públicas. Só uma questão para que todos tenham né, como parte introdutória em relação ao sistema de registro de preços. Ele tem previsão legal, inclusive na 8666 de 93, está lá no artigo 15, inciso 2, e muitos desconhecem, pensam que o sistema de registro de preço é uma criação de um eventual decreto federal, que inclusive tem muitos municípios que sequer possuem os seus regulamentos próprios, e isso é um grave erro, porque o sistema de registro de preço ele é uma fantástica ferramenta para que o gestor público consiga, de fato, trazer eficiência para a administração pública, mas como bem anotado pelo professor, é necessário muito planejamento. Né? E hoje falaremos desses mitos do sistema de registro de preço, e para começar, falaremos sobre o sistema de registro de preço, se de fato ele é uma inovação no tocante às contratações públicas. Ainda continua cortando um pouco, pelo menos para mim, mas eu entendi o que você propôs, Tiossi.
primeiro mito, né, do registro de preço é de que ele é novo, é agora, de tempos recentes, né? Foi uma invenção, né, uma inovação ou algo recente. Mas quando a gente observa o registro de preço, ele já tem visão legal já há bastante tempo. Por exemplo, eu esperei aqui para essa oficina e ainda desenvolver melhor lá no Senacop, né, que está reagendado para futuramente aí a gente poder tratar desses temas. Eu recuperei aqui uma legislação de 1986, o Decreto-Lei 2300, que já tratava, né, das compras, sempre que possível, conveniente, deverão ser processadas através do sistema de registro de preço. É claro que este registro de preço, que foi pensado lá no Decreto 2300, ele é algo diferente do registro de preço que nós temos hoje. A ideia inicial é que era serviço para a orientação da administração quando fosse comprar, mais ou menos como um painel de preços. Tá? Mas o conceito de registro de preço evoluiu, né, desta legislação, passando pela regulamentação que teve desse decreto 2300, nós viemos a ter na lei 8666 de 93, como foi bem citado já pelo professor Tiossi, o artigo 15, inciso 2, fala, né, da utilização preferencial do registro de preço e prevê a regulamentação através de decreto. Então, a partir de 93, nós tivemos isto falado em lei, né, de uma forma mais adequada ao que nós temos hoje. Ou seja, o registro de preço que nós temos hoje, ele deriva dessa regulamentação anterior, que tinha uma finalidade um pouco diferente, né? O registro de preço era algo diferente, e a partir da lei 8666 de 93, nós tivemos o registro de preço como um sistema para pactos prévios à contratação. Então, esse conceito de registro de preço moderno, ele é de 93. Então, assim, não é algo novo, não é algo que nasceu lá de 2001, né? Não é algo recente, como muitos possam entender. É claro que a gente sabe que, mesmo já existindo há tanto tempo, para muitos, na prática, ele é novidade sim, mas não porque ele não existia previsão legal, é porque não tem uso, né? Então, é algo que ainda é pouco utilizado e, assim, convenhamos, às vezes é mal utilizado. E é aí que nascem as críticas ao registro de preço, que acabam inibindo, às vezes, o bom uso do registro de preço. Mas ele existe já há um bom tempo, né? E não é uma inovação. O registro de preço não é inovação. Então, vamos ao próximo mito. Perfeito, perfeito. Só complementando aqui do nosso... Nós temos a Lei 10.500 de 2000, traz lá a figura do registro de preço. Inclusive, o próprio artigo 11 fala da regulamentação específica, assim como o artigo 15, parágrafo 3º da 8666, também fala da regulamentação diante da realidade, da regionalidade daquele ente público. Então, é muito interessante que cada um faça a sua regulamentação. A lei das estatais também apresenta. Nós temos o decreto 10.024 agora, do novo pregão eletrônico, que também menciona o registro de preço. Temos o decreto 7892 de 2013, que é o decreto federal que serve como parâmetro para a administração pública federal e para outros entes federados. Então, assim, é algo que está no nosso ordenamento jurídico. Mas o segundo mito que nós temos aqui é se o registro de preço ele é facultativo ou se ele é obrigatório. Qual que é a verdade aí, professor? Veja bem, foi colocado propositalmente para gerar essa polêmica, né? Poxa, Ronaldo, vem falar para mim que é obrigatório? Não. Então, é facultativo? Também não. O registro de preço, na redação da lei, ele é de uso preferencial. A Comissão Permanente de Licitações e Contratos da Procuradoria-Geral Federal da AGU, lá em 2013, eles se debruçaram sobre isso e escreveram um parecer jurídico, desenvolvendo a jurídica
para a seguinte conclusão. O sistema de registro de preço goza de preferência legal quando constatadas uma das hipóteses previstas no regulamento. Por que essa conclusão da PGF, da AGU? O texto legal diz deverão. Então, assim, é um dever legal o uso do registro de preço. Por incrível que pareça, ainda isso causa surpresa para muitas pessoas da redação original da 866, lá de 93. O deverão sempre esteve ali. Então, o uso do registro de preço, ele não é facultativo. É claro que também não é obrigatório. Ele tem preferência legal. Então, tudo que tem preferência legal, você precisa, se for utilizar, eu creio que maior esforço de fundamentação para se justificar o uso do registro de preço, porque já é uma preferência legal. Ao contrário, senso, para não utilizar, e esta é a posição da PGF neste parecer, o parecer 10/2013, né, de que se for afastada a preferência do sistema de registro de preço, que reste comprovado nos autos a ineficiência econômica ou gerencial da utilização do registro de preço. Então, exige-se a justificativa para a não utilização do registro de preço, muito mais do que a utilização, porque ele já é de preferência legal. O que pode, às vezes, causar dúvida, se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, são as hipóteses do regulamento. Aí sim, há muita dúvida se eu posso ou se não posso determinados objetos, como, por exemplo, o serviço continuado, né? Então, assim, tem grandes órgãos aí, inclusive órgão de controle interno, que tinha uma posição até 2012 de que não podia de jeito nenhum. Mas isto é por falta de analisar todas as hipóteses previstas no regulamento. Pelo menos no regulamento federal, há 7 hipóteses. São 4 incisos, e dentro desses 4 incisos existem 7 hipóteses do uso do registro de preço. E a discussão acerca do enquadramento da situação de fato nas hipóteses regulamentares já é bem pacificado isso já há um bom tempo, né? Tem um célebre acórdão, um voto da Ana Reis, onde ela dá uma aula, né, sobre isso, de que um acórdão do TCU, de que bastaria o enquadramento em uma das hipóteses previstas no regulamento. Não precisa o enquadramento cumulativo, né? Então, o segundo mito, né, segundo ponto do registro de preço, onde muitos concluem que é facultativo, eu não diria isso. Eu também não diria que é obrigatório. Ele é preferencial. O uso do registro de preço, na redação da 8666, ele é preferencial. Legal, muito bom. A redação do artigo 15 diz o seguinte: as compras, sempre que possível, deverão ser processadas pelo sistema de registro de preço. Então, vem ao encontro do que o professor Ronaldo comentou. E o mais interessante da sua fala é a necessidade de uma justificativa por parte do gestor da não utilização do sistema de registro de preço. Né? Isso daí a gente não tem encontrado com frequência nos processos. Simplesmente eles adotam o registro de preço em determinadas contratações, mas naquelas que eles deixam de utilizar, simplesmente não aparece qualquer tipo de justificativa. Pelo menos nos processos que eu tenho manuseado e tido um acesso, eu não tenho visto qualquer tipo de justificativa. Então, muito interessante, muito importante isso que o professor colocou aí para vocês. Vamos lá para o terceiro mito. O uso do registro de preço só é para demanda imprevisível? Olha só, já desenvolvendo uma parte do ponto anterior em relação às hipóteses, né, do uso do registro de preço. Qual é a hipótese clássica do uso do registro de preço? É aquela situação, né, na verdade são duas, né? Três, né, para ser justo. Contratações frequentes, por exemplo, quando eu tenho manutenção predial. É um exemplo que às vezes eu uso em sala de aula, que enquadra perfeitamente, pelo menos em 2 hipóteses do registro de preço, que é a contratação de serviço por tarefa, né, e a contratação frequente. A manutenção predial, ela é naturalmente sazonal. Então, você não tem uma regularidade como um serviço de vigilância, por exemplo. Todo mês você vai ter executado seu órgão
X postos de trabalho a um custo X. Isso só vai mudar quando houver uma alteração do contrato, reduzindo ou aumentando quantitativamente, né? Ou uma correção de valores mediante reajuste, revisão ou repactuação. Em condições normais de temperatura e pressão, esse preço sempre será o mesmo todo mês. Essa quantidade sempre será a mesma todo mês. Num contrato de manutenção, você vai ter pequenas tarefas sendo demandadas ao longo do mês. No outro mês, talvez o órgão tenha muita gente de férias, um mês de dezembro, um mês de janeiro, provavelmente vai ter menos manutenção. Já no mês que tem evento, no caso que eu sou servidor da Polícia Federal e hoje eu estou trabalhando. Então, são dois órgãos que trabalham com operações especiais. Então, assim, quando tem uma grande operação da Polícia Federal, aquilo vira um Deus nos acuda. Então, assim, a demanda aumenta absurdamente naquele período. Então, você vai ter um influxo de pedidos de manutenção. Então, cada pedido desse vai ser pedido, vai ser pago conforme a tarefa. Então, é um exemplo clássico do uso do registro de preço, que são as contratações frequentes, né? Já o exemplo seria, por exemplo, o fornecimento de água mineral, né? Aqui em Brasília, em Cuiabá, onde eu fui criado, que foi a primeira cidade onde eu comecei a trabalhar no serviço público, são duas cidades que, se você não tiver água mineral, é capaz de você ir e não voltar vivo para casa, né? É uma questão de vida ou morte, não é nem conforto, não. Então, você ter um fornecimento regular de água mineral no órgão é condição necessária para ele funcionar. Então, tem que ter e é entrega parcelada. Beleza, perfeito o registro de preço. Acho que ninguém questionaria, né? E temos também aquela situação de demanda imprevisível. Passagem aérea, por exemplo. Você tem uma média do ano, né? A média do ano passado, eu estava até vendo no painel de viagens, ficou interessante, até depois tentar escrever sobre isso. O painel de viagens demonstra qual a quantidade de viagens e qual o valor gasto ao longo do ano, né, pelo Poder Executivo Federal, do sistema de concessão de diárias e passagens. Você tem uma regularidade, mais ou menos ao longo do ano ali, vai se ter uma previsibilidade para o próximo, se não houver algo muito diferente. Agora chega num período desse, né, onde ninguém pode se deslocar, onde todo mundo tem que ficar em quarentena. Se vocês forem olhar lá no painel de viagem, foi assim, de não sei quantos milhões para nada, de um dia para o outro. Todas as viagens foram suspensas porque os aeroportos estão sendo fechados, os voos estão sendo cancelados. Então, assim, uma demanda que você tinha prevista, ela reduziu drasticamente, mas eu imagino que daqui para o final do ano ela deve ter algum nível, né? Provavelmente não vai ser aquele gasto, porque os órgãos vão estar em dificuldade financeira, né, orçamentária nesse período. Então, é uma demanda que você não sabe e não tem como saber com exatidão, principalmente quais são as passagens que você vai precisar. Beleza, as 3 hipóteses clássicas de uso de registro de preço. Mas tem outras. Não é só demanda imprevisível. Você tem mais outras, das 3 que eu falei, você tem outras 4, né, que são, pelo menos no regulamento federal, né, gente? Nós temos outras regulamentações de entes estaduais, né, e municipais que podem, eventualmente, trazer hipóteses diferentes. Eu creio que não seria exagero imaginar que algum regulamento estadual ou municipal possa trazer hipóteses de preço diferente do federal, porque são entes diferentes. E a Lei 8666 remeteu ao regulamento. Assim, tudo que se refere às hipóteses de uso de registro de preço é mais do regulamento mesmo. Então, provavelmente há essa diferenciação. Eu tenho aqui, inclusive, compilado alguns regulamentos, mas o federal ele prevê contratações frequentes, entregas parceladas, serviço por unidade de medida, serviço por regime de tarefa, atender a mais de um órgão ou entidade. Isso daqui muita gente esquece. O simples fato de você atender a mais de um órgão ou entidade, guardem isso aí, a gente vai usar lá mais na frente, é outro mito. O simples fato de atender a mais de um órgão ou entidade já é suficiente para usar o registro de preço. Para atender programas de governo e quando não definir previamente o quantitativo. Então, são 7 hipóteses dentre os 4 incisos do artigo 3º do Regulamento Federal. Então, não é só para demanda imprevisível o registro de preço. Não, maravilha. É muito interessante a exposição dessas hipóteses, porque revela como o gestor possui ferramentas para
atender o interesse público através do sistema de registro de preços. Inclusive, tem um acórdão, que é o 2197 de 2015, plenário TCU, que vem ao encontro disso que nós estávamos conversando, e ele decidiu no seguinte sentido: a utilização do sistema de registro de preços é adequada em situações em que a demanda é incerta, seja em relação à sua ocorrência, seja no que concerne a quantidade de bens a ser demandada. Então, nesse caso de demanda imprevisível, o TCU já legitimou, tem essa e várias outras decisões nesse mesmo sentido. E isso vem ao encontro do próximo mito, que é o seguinte: não preciso justificar os quantitativos, pois não é obrigatório contratar. É isso mesmo, professor? Pois é, há um equívoco em relação ao parágrafo 4º do artigo 15 da 866, que diz: a existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações. Beleza, é isso mesmo. Então, Ronaldo, eu posso registrar qualquer quantidade, então, porque não me obriga a comprar? Não, a mesma lei diz que nas compras deverão ser observada ainda a definição das unidades, das quantidades a serem adquiridas, em função do consumo e utilização prováveis. Então, a mesma lei que fala que o registro de preço não obriga a contratação, ela exige que isso justifique os quantitativos. Por que isso é importante? Tanto porque está na lei, quanto porque o volume vai, né? Você, muito mais do que eu, vai poder afirmar isso, professor. O volume da licitação influencia a disputa, né? Eu não sou licitante, não entendo tão bem o lado de lá do balcão, né? Mas eu imagino que se um órgão colocar um registro de preço para comprar o mesmo objeto, vamos supor aí ar-condicionado, né? Eu vou comprar 100 aparelhos de ar-condicionado. Aí o outro órgão lança uma licitação no mesmo período, né, para comprar 1000 aparelhos de ar-condicionado. O mercado vai se interessar mais por qual licitação? Se ele não puder participar de duas ao mesmo tempo, qual que ele vai abandonar? Acaba influenciando a dita da licitação quando você coloca o seu quantitativo, né? Às vezes eu imagino que vão levar em consideração o quantitativo na hora dela se manifestar interessada ou não em participar daquele certame. Você pode me corrigir se eu estiver errado, professor, que você entende muito mais do lado de lá do balcão do que eu. Mas por essas duas questões, né, por exigência da própria lei, quanto porque você, colocando o quantitativo, você vai criar as condições para a elaboração da proposta e você não pode frustrar depois esta expectativa que você criou. Né? Porque depois você vai acabar criando, e isso eu sei que existe, você acaba criando uma impressão de que esse órgão aí não é confiável, né? Essa quantidade que ele está colocando aí, eu sei que ele não vai comprar mesmo, então, assim, nem vou ter tanto interesse em disputar. Você acaba corroendo aí essa relação, né? Você frustra a expectativa do mercado e o mercado vai reagir a isto. É por aí mesmo, professor? Perfeito, perfeito. Esse é mais um mito. O fato do gestor público ele não precisar utilizar o sistema de registro de preço em todas as contratações, muitas vezes faz com que ele coloque quantitativos acima da sua necessidade. Né? Isso gera uma expectativa no comprador, no vendedor, no fornecedor, e isso acaba muitas vezes frustrando, inclusive, a competitividade. Porque tem aqueles licitantes que veem um quantitativo muito alto e falam: nossa, que legal. Agora tem aqueles licitantes que veem da mesma forma um quantitativo muito grande e falam: não tenho condições de participar. Então, acaba restringindo a competitividade. Então, nós temos que avaliar por essa ótica também. Nesse sentido, nós temos uma decisão recente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, agora de 2019, é o Acórdão 85 de 2019, primeira Câmara. E olha que legal. Ela diz o seguinte: para as licitações realizadas pelo Sistema de Registro de Preço, a administração deve apresentar, juntamente com o termo de referência, a justificativa da contratação, contendo a metodologia utilizada na definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis. Então, ela julgou procedente uma representação formulada por um determinado licitante e penalizou a prefeitura, que superestimou o quantitativo. Então, os órgãos de controle já estão atentos a esse tipo de situação e tem esse acórdão que reflete o que vem acontecendo com muita frequência nas licitações.
Eu acho que está cortando ainda o seu áudio. Não sei para Certo. os demais, mas para mim. Mas assim, dá para entender, só que corta algumas partes. Não, perfeito. E o que eu vejo também é que os licitantes, quando eles participam com essas super estimativas, pensando que vão vender bastante para o poder público, muitas vezes eles acabam reduzindo de forma drástica e mergulhando seus preços. E isso também é algo que o licitante precisa de muita cautela. O fato do poder público não precisar comprar tudo, adquirir aquele quantitativo que está registrado, né, muitas vezes faz com que a aquisição unitária leve o próprio fornecedor a um prejuízo. Então, eu sempre falo para o licitante, elabore as suas propostas de acordo com o valor unitário e não com o valor global, não com o quantitativo estimado no sistema de registro de preço. Porque isso pode ser que o poder público adquira uma unidade e ele será obrigado a entregar aquela determinada unidade. Eu tive uma situação que aconteceu agora recentemente aqui no município do Paraná. O prefeito ele licitou material elétrico e veio uma empresa do estado do Goiás, participou dessa licitação, teve o seu preço registrado, daí a prefeitura ela solicitou apenas uma unidade de lâmpada. O licitante ele se negou a entregar, falando, não, mas uma unidade eu não tenho condições, não paga nem o frete. Qual é o custo que eu tenho para encaminhamento dessa unidade? O poder público simplesmente notificou e falou, amigo, eu não obriguei você a participar da licitação, né? Você precisa entender quais são as regras do sistema de registro de preço, e eu não sou obrigado a adquirir todo o quantitativo. Eu tenho expectativa de adquirir durante os 12 meses, porém, no momento, eu só preciso de uma lâmpada. E daí a empresa, após a notificação, ela acabou entregando a lâmpada. Então, é algo que os licitantes precisam ter muita cautela em relação ao sistema de registro de preço. Professor, quinto mito, né? A venda da ata de registro de preço caracteriza irregularidade? A venda no sentido de comercialização. Como seria isso no campo prático? O que é essa venda? Pois é, este é um ponto também. Aliás, registro de preço é um campo minado, né? Vários pontos bem polêmicos e bombásticos aí. Este é um ponto que eu vejo sendo tratado de uma forma assim muito superficial. Inclusive eu e o Thalisson, que é comprador público do município também, no estado de São Paulo, nós escrevemos recentemente sobre isso, tentando juntar argumentos, uma análise um pouco mais técnica sobre esse assunto. Mas me permita só um comentáriozinho sobre o ponto anterior antes de entrar nesse. Perfeito. Sobre essa questão do quantitativo, eu sempre recomendo para os compradores públicos, analise a logística do custo médio de um frete, de uns locais mais prováveis onde estão os torcedores e pense num lote econômico de compra. Coloque um quantitativo mínimo. Me pergunta, mas Ronaldo, a lei não disse que eu não posso me obrigar a comprar? Não é isso. Você não se obriga a comprar, mas se obriga a, caso decida comprar, eu vou comprar no mínimo tanto. Então, assim, isso dá uma segurança para a disputa, você dá uma previsibilidade para o licitante, né? E explicite, né? O pregoeiro, quando começa o pregão, eu sempre recomendo, eu tenho até uma listinha de mensagens padrão, né? Esclareça os pontos mais importantes para que, antes de começar a etapa de lance, todo mundo, opa, peraí, eu não tinha atentado nisso daí, eu vou dar uma corrigida aqui antes de dar o meu lance. Porque depois que deu o lance, depois que terminou a etapa de lance, meu amigo, não vai corrigir mais nada não, já contaminou a disputa, a falta dessa informação. Então, assim, preveja um quantitativo que vá diluir o custo logístico da entrega, o mínimo necessário para ser vantagem para qualquer fornecedor do país te entregar, tá? Se possível. Na maioria das vezes principalmente para compra, tá? Agora entrando nesse ponto da venda de água. A lei 8.666, aplicada ao pregão de forma em caráter subsidiário, né, por força do artigo 9º lá da Lei 10.520, ela prevê que qualquer alteração nas condições da elaboração da proposta deve resultar necessariamente na republicação e reabertura de prazos. Por que esse cuidado da lei? Porque você colocou as condições, o mercado analisou, algumas empresas decidiram que não vão participar porque naquelas condições não serve para ela, né? E outras decidiram, eu vou participar sim, porque eu acho que eu consigo ter essas condições.
Se você mudou qualquer uma dessas condições, você mudou a configuração de responsabilidades e aquele equilíbrio, né, entre receita e encargo, né? Então, assim, você precisa republicar esse edital para dar a oportunidade de uma das empresas reavaliar e falar, agora sim, tirou uma restrição que eu não atendi, agora eu vou participar. A previsão da carona é uma dessas condições. Ou eu estou enganado, ou o mercado leva isso em consideração na hora de participar da licitação. Eu imagino que se eu lançar um edital para comprar aqueles 1.000 aparelhos de ar-condicionado, né, sem carona, sem nada, sem participação, eu estou lançando uma proposta para o mercado que vai ser analisada de um jeito. Mas se eu lançar um registro de preço com mais participante, isso já dobra a quantidade. Ah, Ronaldo, mas a lei diz que não se obriga a comprar. Claro, isso faz parte das condições propostas. Agora, eu estou propondo que, se eu for comprar, eu vou comprar mais. Isso provavelmente vai ser levado em conta. Mas se além de eu colocar mais um participante, eu prever, olha, além do que está registrado, 2.000 que está registrado, eu ainda vou prever a possibilidade, dentro de determinadas condições, de se vender mais o dobro disso. Eu estou me referindo aos limites do decreto federal, né, que diz que só pode vender até 200% do dado. Tá? Antes era 500%, agora é 200%. Você que mudou as condições de elaboração da proposta? Quando eu pego uma licitação para 1.000, né, e comparo um registro de preço, mesmo que seja só para 1.000, mas com carona para mais 2.000, 1.000 é a mesma coisa para o mercado? Não é. Eu imagino que não seja. Posso estar enganado, professor, me corrija. Mas por esta razão de ter previsto no edital que vai poder vender a marca, lá na frente eu entendo que você não pode, o órgão, né, não posso frustrar, né, indevidamente essa legítima expectativa de se vender a ata. Poxa, decida aí se você vai permitir carona e me deixar vender a ata, ou você vai permitir ou não vai permitir carona e com isso eu não vou poder vender a ata. Não é coerente você carona e depois dizer que a venda da ata é irregular. Poxa, você não disse no seu edital que ia poder ter carona? Então, se a empresa está autorizada pelo edital a vender mais 200%, não há nenhuma irregularidade em ela pegar esses mais 200% e oferecer para quem queira comprar. Não é assim a ata de registro de preço? A licitação pode vir e comprar até 200% a mais? É claro, eu não ignoro o fato de que há alguns problemas que os órgãos às vezes cometem, falhas, como por exemplo, se comportar, eu tenho 3 crianças em casa, né, foi lido aí no começo, como criança no supermercado, né? Viu que me dá, pai. Não pode ser assim, o gestor público viu uma ata e decidiu, ali nasceu a demanda. Isso está errado. Isso com certeza está errado, de forma alguma. Nunca vou defender que o gestor público criou uma demanda porque viu uma ata. Acontece isso? Eventualmente. É certo? De jeito nenhum. Agora, se eu tenho, como os órgãos federais estão obrigados a fazer, o plano anual de contratação. No meu plano anual de contratação previa comprar 1.000 aparelhos de ar-condicionado. No momento oportuno, ao longo do ano, onde eu for fazer o processo de aquisição desses 1.000 aparelhos de ar-condicionado, eu detectei que tem uma ata de registro de preço. Qual é o problema de se utilizar dessa ata de registro de preço que estava planejada? Eu não vejo nenhum problema nisso. Então, eu defendo esse fato do mercado pegar essa ata e vender, esse fato em si, para mim, não é irregular de forma alguma, pela expectativa legítima de direito do licitante, né, que estava prevista lá no edital. Agora, daí pode decorrer, mas assim, a gente não pode generalizar nem por um lado, nem por outro, né? Tem que ser claro no sentido que a venda de ata em si não é irregular, né? Tem muito órgão de controle que torce o nariz para isso, a venda de ata em si não é irregularidade. Agora, nesse contexto de venda de ata, pode estar acontecendo falhas de planejamento. Aí sim, a falha de planejamento é uma irregularidade. Maravilha, maravilha. Sempre muito preciso com as colocações. Professor Ronaldo, embora a utilização da adesão à ata de registro de preço, vulgarmente conhecido como carona, seja uma realidade
em âmbito federal, em muitos estados. Eu, particularmente, eu sou contra por um simples aspecto, a questão legal, a questão jurídica, né? Porque ele é uma tem inovação esse ponto mesmo. que foi introduzida através de um decreto federal e, ao meu ver, o decreto ele não pode legislar, ele não pode criar, ele não pode inovar. Então, pelo fato de não existir uma lei, no caso geral de licitações, a 8666, por exemplo, prevendo essa possibilidade, então eu sou contra a utilização. Mas, como existem decretos e no campo prático acaba acontecendo com muita frequência, a gente precisa nos debruçar sobre essa temática e explicar qual a maneira adequada para que isso aconteça. Em relação a essa venda de ata, o que eu já vi em muitos casos é o fornecedor ele pegar a ata de registro de preço, colocar embaixo do braço e sair batendo de porta em porta em outros órgãos públicos oferecendo essa ata. Então, isso é um campo muito perigoso, porque em várias situações que chegaram ao meu conhecimento, sequer existia aquela necessidade por parte do órgão público. E a necessidade foi criada depois que o fornecedor bateu naquela porta de uma prefeitura, de um estado, de um órgão estadual e ofereceu aquela ata. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, porque, inclusive, esse nome ficou conhecido, saiu em vários artigos, como traficante de atas. Então, a gente precisa cuidar bastante com o mau uso do sistema de registro de preço. E, por outro lado, eu já vi situações em que o poder público ele comprava sem licitação, adquiria de um determinado fornecedor, e depois, para ele conseguir efetuar o seu pagamento, ele perguntava para esse fornecedor: você tem ata de registro de preço vigente com qual órgão público? Daí o fornecedor informava qual era o órgão público, que ele tinha aquela ata vigente, firmavam essa adesão para ele regularizar aquela compra que já havia sido feita anteriormente. Então, novamente, utilizando o sistema de registro de preço, a adesão à ata de registro de preço de uma forma desvirtuada. É claro que não podemos generalizar, mas esse tipo de situação acaba acontecendo com muita frequência. Aqui no estado do Paraná, desde 2011, a adesão à ata de registro de preço é vedada. Órgãos tratam dessa temática. Então, aqui no estado, você não pode pegar carona e não pode deixar as suas atas também disponíveis para que algum outro órgão público acabe pegando também. Um pouquinho utilizando o carona para regularizar, né? Eu já ia entrar no próximo mito, mas bastante, Tianssi. Certo. Deixa eu complementar. Olha só, de fato, a gente não ignora que há sim, dentro desse contexto de venda de atas, há possibilidade sim de ocorrer problemas. Mas assim, é aquela história, né? Não vamos jogar fora a criança com a água do banho também, junto com esses problemas que existem, de fato, da ata de registro de preço favorecer, de alguma forma, se muito, favorecer a falha de planejamento, nós devemos levar em consideração também, não podemos ignorar, que ela possibilita também o atendimento de algumas situações onde o órgão se planejou, ou até, às vezes, no caso onde há descontinuidade antecipada do contrato, a empresa faliu ou a empresa abandonou o contrato. Normalmente acontece de a empresa não conseguir executar porque baixou o preço demais. Aí você não consegue fazer a contratação de dispensa por remédio. Por quê? Porque o preço está inexequível. Então, o remédio jurídico previsto na 8666 não atende nesse caso. A ata de registro de preço, nesse momento, é a salvação da lavoura, porque não tem tempo de você fazer uma nova licitação, você tem uma demanda que tem que ser atendida emergencialmente, o remédio jurídico previsto na 866 não dá para ser aplicado naquele momento por conta de não conseguir uma empresa que mantenha aquele preço, é um momento ideal para você conseguir uma ata de registro de preço e atender essa demanda. E também naquela situação que eu disse antes. Eu já cheguei a fazer isso na prática, né, como do setor de logística, na unidade da Polícia Federal onde eu trabalhava, onde nós tínhamos um efetivo muito baixo mesmo, tínhamos um pregoeiro que não estava disponível o ano todo. Então, assim, vamos fazer o mínimo possível de licitações, até porque era uma unidade bem pequenininha com orçamento pequeno. Primeira providência, vamos planejar as nossas, quando consegue executar de uma forma mais fácil, né? Tudo para ontem, né? A urgência acaba
de repente não conseguindo. Então, a primeira providência, vamos planejar as contratações. O que a gente vai precisar ao longo do ano? Esse contrato aqui a gente vai conseguir prorrogar? Beleza, então esse não precisa licitar. Esse outro contrato aqui a gente vai precisar relicitar. Beleza, então eu vou colocar aqui no meu roadmap esse objeto aqui. Se eu achar uma ata de registro de preço para ele, eu vou contratar na ata. Então a preferência era sempre procurar uma ata de registro de preço que atendesse aquele meu planejamento de contratação. Então, assim, há grandes vantagens no uso da ata de registro de preço da forma correta. Isso também a gente não pode. E, por outro lado, não pode ignorar que há problemas seríssimos no mau uso da ata de registro de preço. Ok? Maravilha, maravilha. É muito interessante a utilização por parte dos órgãos licitantes do plano anual de contratação. Só que, infelizmente, em âmbito municipal, isso daí ainda é algo muito raro, né? Principalmente nos municípios de menor porte, os municípios né, que não têm uma estrutura adequada. E pegando um gancho com o exemplo que o professor Ronaldo colocou, né, vocês possuíam um planejamento, mas tinham uma equipe muito reduzida. E em determinadas situações optavam por utilizar a adesão à ata de registro de preço como uma forma de economia processual e por vários outros aspectos. Né? E isso vem ao encontro de um questionamento aqui de um dos nossos colegas que está acompanhando. Ele pergunta o seguinte: entre adquirir através de uma ata ou licitar dos municípios de pequeno porte também, eles possuem estruturas reduzidas, né, um corpo muito pequeno ali para subsidiar as contratações, mas em muitos dos casos eles não possuem esse plano anual de contratação. Na sua opinião, professor, qual seria a melhor alternativa? Licita ou faz adesão na ata? Olha, eu não estou conseguindo ouvir direito, está cortando mais ainda, mas eu vou ver aqui qual... Foi postada aqui, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Foi de quem a pergunta? Do Sival. Professor, entre adquirir através de uma ata ou licitar, qual seria o melhor caminho? Bom, eu não estou conseguindo ver aqui a pergunta. Eu não consegui ouvi-la direito. Tá. Certo. Mas entre adquirir através de uma ata ou licitar, qual seria o melhor caminho? Sival, nós temos alguns princípios a serem aplicados, né? E a gente tem que começar pelos que são de hierarquia mais elevada, né? Começar pelo artigo 37 da Constituição Federal, né? Depois da emenda constitucional que inseriu a eficiência lá no caput do artigo 37, nós devemos levar em consideração isso. Porque se a gente for pensar em licitação fora do princípio da eficiência, a gente está fazendo errado. Porque, afinal de contas, a licitação está no inciso 21 do mesmo artigo, cujo caput diz ciente e ainda faça a licitação. Então, não há, eu não acho que há que se falar em licitação fora de uma discussão sobre eficiência. O que é mais eficiente para atender a sua demanda? Dentro da legalidade, dentro do que os normativos preveem, quais são as opções que você tem. E ainda traga lá a LINDB, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que a responsabilização, né, a análise do ato administrativo será levando em consideração as opções que você tinha à sua mão. Ou seja, o contexto que você tomou a decisão deverá ser levado em consideração na análise do seu ato. No contexto em que você tomou a sua decisão, quais eram as opções que você tinha? Licitar, fazendo um pregão, né? De repente, alguma hipótese de contratação direta, né? Fazer a adesão à ata de registro de preço. Analise qual é mais eficiente, que a lei te permite fazer, e escolha essa. Então, em determinado contexto, a carona vai ser mais vantajosa. Em outra, não. Porque tem alguns objetos que são muito particulares para o seu órgão. Então, assim, para você achar a ata que te exatamente nas mesmas configurações, vai ser tão trabalhoso que às vezes é mais prático você fazer a sua própria especificação que atenda exatamente a cidade. Então, vai depender do contexto, depender do... A maioria dos objetos mais comuns, né, e a gente falando comum, né, bem e serviço comum, a gente está falando de pregão. Então, assim, tudo que você licita por pregão, em regra, você pode fazer registro de preço. Então, assim, se é bem e serviço comum, é mais provável que você consiga. Mas mesmo em bens e serviço comum, tem alguns serviços que não são tão comuns em relação à complexidade.
Porque o comum lá da lei não é comum do lato sensu, não, tá? O comum lá da lei é que o mercado consiga fornecer, que tem diversos fornecedores. Isso é comum para fins do pregão, tá? Esse é um problema que o CREA não entendeu até hoje, eu acho que nunca vai entender, mas enfim. Nós temos alguns objetos que são serviços, são bens comuns, mas não são nada, assim, são bem complexos, né? Um exemplo que eu uso em sala de aula é de um acórdão do TCU, onde ele diz que foi feita uma representação contra a licitação feita por pregão para a contratação do seguinte serviço: transporte de partes de torre de transmissão elétrica pré-montada com o uso de aeronave de asa rotativa, que é aqueles helicópteros de içamento, para o meio da mata. Bem comum, né, isso aí? Você vê todo dia, né? Claro que não. Não é comum nesse sentido. É comum no sentido de que existiram na licitação 6 empresas participando e para aquele mercado isso é um objeto que é comumente executado. Teve até meio que uma ironia do voto do relator, né, de que quem está reclamando é porque não sabe, não conhece o mercado, né? Então, assim, na sua realidade isso aí é absurdo, mas na realidade de quem pratica esse serviço, das empresas que praticam esse objeto, isso é comum, né? Tem vários fornecedores, mas é complexo. Então, tem algumas coisas que são muito complexas para você conseguir uma ata para te atender. Maravilha, professor, muito bom. Treta, né? Eu gostei não é só de registro de preço. Essa questão de bem e serviço comum valeria outras lives para nós. De outros. A palavra comum é algo muito subjetivo. Então, para uns é comum, para outros é complexo, depende muito do ponto de vista. Mas eu gostei de um ponto interessante da sua fala, no tocante à especificação do bem na qual o poder público necessita adquirir. Porque eu tenho percebido também, já chegou ao meu conhecimento, determinadas situações em que o poder público ele optou em ata de registro de preço, mas não encontrou nada exatamente com as especificações que ele precisava. E o que ele fez? Ao invés de licitar, ele uma reengenharia. Ao invés de licitar, ele simplesmente mudou todo o seu descritivo para se adequar a um registro de preço que estava vigente e aí sim efetuar a adesão, o que é totalmente impertinente e foge da lógica do planejamento, do interesse público, da eficiência. Então a gente tem que sempre ter muita cautela, né, nesse tipo de... Então, muito... Ainda está cortando bastante para mim, pelo menos para mim. Certo. Mas vamos lá, aqui está... Vamos lá. Ó, em relação a essa questão da especificação, deixa eu ser um pouco mais claro. Quando você vai fazer uma adesão a uma ata de registro de preço, eu defendo que não há necessidade de você chegar a ter o termo de referência já pronto. Porque o termo de referência descreve a solução, tá? O que você deve ter pronto é o seu estudo técnico preliminar definindo a sua demanda, a sua necessidade. Quais são os requisitos para ela ser atendida? O momento posterior é descrever essa solução que foi escolhida. Nos normativos do CISG, né, dos órgãos do Executivo Federal, nós temos lá a obrigatoriedade de fazer o estudo técnico preliminar e dentre as informações obrigatórias do estudo técnico preliminar estão: descreva todas as soluções que você achou no mercado e justifique por que você escolheu essa. Então, quando você traz esse contexto do estudo técnico preliminar, onde você diz exatamente qual a sua necessidade, confunde necessidade com solução. Por exemplo, se você chega para um órgão que está querendo licitar veículo, você pergunta para ele qual que é a sua necessidade. Ele vai falar: comprar carro. Não. Comprar carro é a solução para a sua necessidade. A sua necessidade é forte para que os servidores se desloquem a serviço e consigam atender. Não é isso? O que poderia te atender? Veículo alugado com um motorista próprio poderia te atender? Sim. Um veículo próprio com um motorista terceirizado poderia te atender? Sim. Um veículo alugado com motorista terceirizado, táxi, um Uber, o teletransporte da Enterprise, qualquer coisa que te leve aonde você precisa ir, vai para a sua necessidade. Sua necessidade não é comprar carro.
Comprar carro é a solução para a sua necessidade. Então, se você tem definido a sua necessidade, eu acho plenamente justificável você escolher uma ata de registro de preço disponível que tenha um bem especificado que atenda à sua necessidade. Mesmo que, eventualmente, seja diferente da solução que você escolheu no seu estudo técnico preliminar. Não, mas eu não mapeei essa solução aqui foi identificada lá na ata de registro de preço, vou voltar aqui no preliminar, vou incluir ela, vou justificar a escolha dela e vou fazer adesão. Eu não vejo problema em relação a isso. É polêmico? É bastante polêmico. Os órgãos municipais e estaduais, nem o estudo técnico preliminar tem. Então, assim, TR. Então, se você só tem o TR, vai usar o TR. Então, é a especificação mesmo. Ah, e aqui Maravilha. O Cássio fala do ponto anterior que a gente falou, né? Solicitar ou pegar carona, ele fala a regra é licitar. Sim, Cássio, ninguém aqui. Porque não existe carona fora de uma licitação. Você está pegando carona de um edital que foi licitado prevendo carona. Até por isso não tem como pegar carona se não teve previsão no edital. Então a carona foi licitada. Faz parte das condições da disputa. A previsão da carona é um dos fatores que vai motivar a empresa a participar ou não da sua licitação, a diminuir ou não o preço. Então a carona foi licitada. Não existe carona fora de uma licitação. Só tem carona se teve licitação. Então ela foi licitada. Maravilha. Uma verdadeira aula aqui com o professor Ronaldo. Ele tocou novamente em mais um ponto polêmico, que é o ETP, Estudo Técnico Preliminar. Ele comentou que municípios, que estados que eventualmente não possuam, utilizam o termo de referência mesmo, né? E eu tenho percebido que essa é a realidade dos municípios, né? Se nós fizéssemos um estudo dos 5.570 municípios, qual deles que utilizam o ETP, eu acredito que seria uma parcela muito mínima. A grande maioria sequer sabe o que significa isso. Ele tem aparecido com mais frequência agora por inovações legislativas, por conta de decretos, o próprio decreto federal que trata do novo pregão eletrônico, mas ainda é algo bem distante da realidade da maioria dos municípios no Brasil. Professor, pegando um gancho com essa sua fala, mais um mito. A carona, ela caracteriza uma contratação direta? Tem muita empresa, inclusive, oferecendo curso de capacitação, colocando contratação direta e carona, tudo junto. Eu acho até bom você estudar junto, porque normalmente, como eu disse antes, quando você tem uma demanda que não pode passar por licitação, ou que a lei permite não passar por licitação, você vai usar das hipóteses de contratação direta, né? Mas às vezes é tão polêmico, como por exemplo a dispensa emergencial. Está lá previsto em lei, ninguém, né, diz que não pode. Agora, doido é quem usa, né? Mas tem lá, às vezes o gestor prefere não usar, mesmo a lei permitindo. Então, nessa situação, ele acaba indo para a carona. Fala, não, antes fazer uma carona do que fazer uma emergencial. E eu concordo. Entre uma emergencial e uma carona, eu sempre vou preferir uma carona. Sempre. Sem sombra de dúvida. Mas a carona não é hipótese de dispensa. A carona é contratação direta. A carona é licitação, como eu disse anteriormente. Não existe carona fora de uma licitação. Se existe carona, é porque ela foi licitada, é porque ela foi prevista num edital de licitação, é porque ela foi no contexto da disputa de uma licitação. Até por isso a venda de ata não é irregular, porque você previu essa possibilidade quando abriu a licitação. Então, assim, você não pode frustrar essa expectativa que você mesmo disse que poderia existir, tá? Então, não é dispensa, não é contratação direta nos termos da lei. Por que não é contratação? Porque ela foi licitada. E segundo, porque nas hipóteses de dispensa de licitação lá da lei, não existe. E a própria 8666 caracteriza como crime pensar a licitação fora das hipóteses previstas em lei. É claro, eu até escrevi um artigo recentemente sobre isso, é que hipótese de dispensa. Por incrível que pareça, nós temos lá uma dezena de leis que prevê hipótese de dispensa fora da 8666. Eu até fiquei impressionado, né? O professor Felipe Bozé, outros professores, foram lá no meu post e foram comentando. E assim, fizemos uma lista gigante de leis que prevêem dispensa de licitação fora da 8666. Mas são leis que prevêem hipótese de dispensa. O crime qual é?
você fazer dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. E a carona não é prevista em lei como hipótese de dispensa. Maravilha, maravilha, muito bom. Professor, nós estamos chegando aqui à nossa fase final, né? Infelizmente, Faltam poucos minutinhos. conversa boa passa rápida, né? Eu agradeço muito a sua participação, né? Com certeza contribuiu bastante com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento. Foi uma alegria muito grande ter a sua participação aqui. E eu deixo já aberto para você nas considerações finais para falar de um tema também muito importante nesse momento, que é relacionado à possibilidade de utilizar o sistema de registro de preços diante do pregão express, que é aquele pregão especial previsto na Lei 13.979 para enfrentamento do Covid. A palavra é toda sua. Valeu. Para não dizer que não falamos de flores, né? Para não dizer que não falamos da pandemia, há essa dúvida. Mas a Lei 13.979 não previu o registro de preços. Um monte de coisa, porque aplica-se subsidiariamente a norma geral de licitação. Então, nesse ponto do registro de preços, aplica-se subsidiariamente a lei, norma geral de licitações, que é o do registro de preços e tudo mais. É claro que no contexto fático do momento, o registro de preços possa não atender a necessidade. Então, não é nem porque a lei 13.979 proíbe o registro de preço. Ela não prevê expressamente, mas ela não proíbe a aplicação, porque há a possibilidade de aplicação subsidiária a possibilidade, não, a obrigação, né, de aplicação subsidiária das regras, né, em relação aos contratos, por exemplo. Tem alguns pontos que você vai ter que trazer da 8666, da 10.520, né? Você vai fazer um pregão baseado nas regras da Lei 13.979. Quais são os prazos de recurso? Quais são os prazos, né? Ela fala que vai reduzir pela metade, mas ela não diz quais são. Então você tem que buscar lá na lei do pregão isso. Não tem como você fazer o pregão express sem buscar o regulamento do pregão, sem buscar igualmente a regra da Lei Geral de Licitações. E dentre essas regras está o registro de preço. Então, assim, eu vejo a possibilidade, sim, de utilizar o registro de preço na Lei 13.979. No entanto, possa ser que ele não atenda a necessidade nesse momento em que tudo tem que ser urgente, né? Eu, inclusive, tenho defendido, né? E o Renato Fenili, até no vídeo que ele postou essa semana, um vídeo muito bom lá no canal dele, falando, comentando sobre a nova lei, né? Que, assim, dada a urgência, dado o risco à vida, né, do atual contexto, o gestor deve aumentar mais ágil para atender essa necessidade. Suprimento, dispensa, e se isso não tiver como ser feito, então se você for fazer um pregão para coisas que vai ser impacto médio, longo prazo, que você não precisa realmente de agora para amanhã, você faça um pregão e se couber, né, dentro daquele contexto e se atender a sua necessidade, faça o registro de preço. Não vejo problema algum no uso do registro de preço na 13.979. Terminando, falta um minutinho. Eu agradeço, professor, estou à disposição. Pessoal, obrigado pela presença. Nosso diretor, Walter Cunha, Sival, tem um monte, Gabriel, tem um monte de gente boa aí que, assim, eu não vou correr a lista porque iria demorar mais 10 minutos aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço.